Será que vale a pena ir para o Nordeste brasileiro nessa época de inverno? Você sabe que lá, essa época não é época de frio, né? Porque lá é muito quente o ano inteiro. Mas é a época das chuvas. Será que vale a pena o investimento? Vem comigo que eu vou te contar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Karine, sou empreendedora e sou apaixonada por viajar. Uma das minhas metas de vida é conhecer esse mundo todo e eu com meu marido, a gente já viajou para alguns lugares. Eu vou contar para você como foram algumas dessas experiências e o que de bom você pode aproveitar em cada lugar. O Nordeste brasileiro pode ser dividido basicamente entre duas épocas. A época do verão, ali onde faz bastante calor, que é alta temporada, e a época das chuvas, que acontece entre os meses ali de maio até agosto. E acontece que nessa época onde nós estamos vivendo no Brasil, as estações de outono e de inverno, na parte do norte e nordeste chove muito. E se você tira férias nessa época do ano, você deve se perguntar, será que vale a pena? Será que eu vou pegar muita chuva se eu for lá para o Recife, para a Bahia, para o Nordeste brasileiro como um todo? Eu estive nos estados de Pernambuco e Alagoas agora em junho de 2022 e tive uma experiência muito agradável. E eu separei aqui alguns pontos que eu acho importante você saber antes de viajar para lá nessa época do ano. Obviamente que nessa época do ano os custos e valores de tudo, passagem, hospedagem, alimentação, estão com um custo bem mais em conta por ser baixa temporada. Nós ficamos hospedados na cidade de Recife e conhecemos algumas regiões ali ao entorno, né? Inclusive Porto de Galinhas e também no estado do Alagoas, Maragogi. Primeiro de tudo, o clima, né? Que eu acho que é o que mais interessa você saber e talvez é por isso que você esteja nesse vídeo. Uma curiosidade aqui sobre Recife nessa época do ano é que no inverno, né, nessa época das chuvas, o tempo vira várias vezes durante o dia muito rápido. Então, por exemplo, hoje de manhã, era 5 horas da manhã, a gente levantou para tentar ver o nascer do sol, né, que nasce mais cedo aqui. E tava muito nublado e muita chuva, assim, você não via nada do céu. 6 e pouquinho da manhã, já tava o céu bem azul e sol, tipo, coisa mais linda, assim, nem parecia que 5 horas da manhã tava aquela chuva. E agora, tipo, umas 2 horas depois, já começa a chegar as nuvens aqui de novo, ó. Então, você tem dias de sol e de chuva no mesmo dia. Várias vezes, é muito engraçado. Isso aconteceu outras vezes também. E é típico dessa época, né? Lembra que eu falei que vira o tempo muito rápido? Olha lá, gente, ó. Esperando o Uber. 2 minutos o Uber. Esperando o Uber porque a gente mudou bastante aqui, estamos longe de casa. Olha o chuvão lá. Não tem lugar pra ficar. Não tem lugar pra ficar, a gente ficou embaixo da árvore aqui. Acontece, daqui a pouco esse céu vai estar azul de novo, quer apostar quando? Obviamente que não são todos os dias que são assim. Dos 9 dias que nós ficamos no Nordeste, eu posso dizer que 6 deles tiveram chuva, mas não chuva o dia inteiro. Só 2 dias choveram o dia inteiro, mas mesmo assim, como lá é muito quente, mesmo no inverno e mesmo com chuva, não fica frio. Então tiveram 2 dias que choveram, mas mesmo assim a gente conseguiu aproveitar a cidade. Então a gente saiu fazer passeio, pegamos as bicicletas, andamos ali no calçadão. Então a gente conseguiu aproveitar mesmo os dias que choveram. Hoje o dia amanheceu nublado, mas mesmo nublado é muito quente aqui, né? E ali embaixo tem umas bicicletinhas no Itaú e a gente vai pegar elas daqui a pouco pra conhecer a cidade e os atrativos turísticos aqui. São um pouquinho mais longe de onde a gente tá. A gente tá no 18º andar, então é alto pra caramba. E venta bastante. Mas temos essa visão incrível aqui. E dos outros 4 dias que eu disse que choveu, foram chuvas intercaladas durante o dia muito rápido, assim. Então dava aquele pancadão de chuva, daqui a pouco já tava aquele céu azul lindo. Então, na questão clima, sim, super vale a pena. Pelo que os locais lá falaram pra gente, a época que mais chove, que tem mais chance de chover mais, é maio e junho. Nesse ano de 2022, as chuvas se concentraram todas em 2 semanas, tanto que a gente pôde acompanhar nas reportagens que teve alagamento lá, que teve deslizamento nas cidades vizinhas ali de Recife. Então, se você for para o Nordeste nesse período de inverno, de outono e inverno, escolha aí entre o final de junho até agosto, tá? Porque tem mais chances de chover em maio e junho. Mas, como eu já falei,
não é empecilho, né? Porque pode acontecer você ter um pouco mais de chuva durante o dia. O que aconteceu, amor? Onde vai? Chuva. Sobre os passeios que a gente fez lá. Como no Nordeste tem muitas praias bonitas, independente do estado ou cidade que você vá, é legal você dar uma pesquisada nas cidadezinhas que tem próximas, nos atrativos, para você não perder de ir. Nessa viagem a gente contratou alguns transfers, né, alguns serviços da empresa de turismo Look Receptivos. Eu sei que eles têm lá no Nordeste em várias cidades e eu super recomendo. Eles são super sérios, os guias são extremamente descontraídos, históricos, sabem como levar o passeio, te explicar tudo certinho. Então, nota 10 para Look Receptivos. Você que vai para Recife, por exemplo, pode conhecer e deve conhecer Porto de Galinhas. É um lugar surreal de lindo, não é muito longe, então ali com o transfer, né, você vai de ônibus, dá 1 hora mais ou menos de viagem, então você chega a tempo de pegar as piscinas naturais, que são, assim, ó, maravilhosas. É o lugar mais bonito que eu já conheci, assim, em questão de litoral, muito lindo. Diferente de Maragogi. Maragogi foi um passeio que a gente fez também. Fica em Alagoas, dá um tempo de viagem de mais ou menos 2 horas. Mas nessa época agora de chuvas, como Maragogi tem um rio que desemboca ali perto da praia, que é na verdade o Rio Maragogi, por isso que a cidade tem esse nome, e tinha chovido uns dias antes, no dia que a gente foi não estava chovendo, mas tinha chovido uns dias antes, então a água não ficou com aquele aspecto azul. Inclusive todas as pessoas ali da área de turismo, dos barcos, do restaurante que a gente estava, falaram, né, olha, é bem mais bonito do que tá hoje, porque a água lá de Maragogi é conhecida por ser aquela água azul, clarinha, e no dia que a gente foi tinha chovido uns dias antes, então tava aquela água de rio mesmo, assim, barrenta, sabe? Então é bonito sim, mas eu escolheria ir numa época que não tivesse as chuvas para poder contemplar por completo, né, a beleza natural de Maragogi. E também Maragogi fica muito distante de Recife, no sentido de chegar na hora de pegar as piscinas naturais. Porque uma coisa que a gente aprendeu nessa viagem com os guias foi, não adianta, para você pegar as piscinas naturais, para você pegar aquela parte da manhã ali, onde a água fica baixinha, que você consegue atravessar a pé, que fica aquela coisa, aquela água mansinha, sem ondas, tem que ser na maré certa. E a maré certa vai até 9h30 da manhã, mais ou menos. Então a gente chegou em Porto de Galinhas, era 9 horas, então a gente chegou bem a tempo, aproveitamos bastante com os peixinhos, mas em Maragogi nós chegamos 10h30. Então a água já estava um pouco mais alta, a gente não conseguiu pegar ali a maré baixa para pegar o caminho ali de Moisés, né, onde as pessoas deitam na rede. Então, assim, a gente não aproveitou por completo. Então, eu não indico por conta da maré. Aqui é o caminho de Moisés, onde vem areia quando tá maré baixa lá. Mas a gente pegou um dia de maré alta, né? A gente chegou aqui muito tarde. Então, a gente já tá com onda aqui, já não tá mais... nem dá pra ver. Mas tem as redes aqui, ó. Tem os lugarzinhos onde eles vendem caipirinha, vendem churrasquinho. Ó, a gente andando aqui. Pra cá é o mar. E outro passeio que me surpreendeu muito, inclusive, foi o City Tour, que é o passeio pela cidade de Recife, né, dentro do ônibus, com o guia. Você tem alguns pontos, você desce, pode pegar o passeio extra, que é o catamarã, né, que é aquela embarcação grande que vai contando a história ali pela área portuária. Outra parte foi feita a pé, mas assim, me surpreendeu muito. Ele vai para Olinda também. E o que me surpreendeu? A parte histórica mesmo. Como os guias são muito bons, eles vão contando as histórias ali, me surpreendeu quanto a história do Brasil está presente em Recife. Tem várias coisas assim que eu nem imaginava, né? Achava que era mais ali na parte de Salvador, mas em Recife tem muita história do Brasil e é muito legal você poder compartilhar isso, poder aprender sobre isso, estar no local e ver. Então, assim, me surpreendeu demais. Between a rock and a hard place.
E agora vamos falar sobre dinheiro, né? Quanto custa ir para lá nessa época? Nós gastamos em passagem aérea para 2 pessoas com todas as taxas, R$ 2.500 mais ou menos. Nós fizemos a compra pelo site da Decolar e fomos pela companhia aérea Azul. Não foi voo direto. Na ida nós tivemos uma pausa super rapidinha em Guarulhos e na volta em Belo Horizonte também super rapidinho. No total, deu mais ou menos 5 horas e meia, 6 horas de viagem, contando com as paradas em Guarulhos e em Belo Horizonte. Sobre hospedagem, os hotéis de 3 estrelas, 4 estrelas, que não estão muito distantes ali da praia, eles têm um custo por diária de R$ 250 a R$ 400. Mas nós optamos pelo Airbnb. Para você, principalmente você que vai viajar em casal ou com amigos, eu super recomendo o Airbnb. Primeiro, porque ele é mais barato e você encontra vários tipos de possibilidades que às vezes o hotel ele não vai te oferecer. Então, por exemplo, se você tá em um grupo de amigos, você consegue, né, ter a comodidade de estar hospedado em uma casa. Nós optamos por um apartamento e, gente, deixa eu contar pra vocês. Nós nunca íamos conseguir um hotel com a vista e localização que a gente teve pelo valor que a gente pagou. Nós pagamos R$ 130 mais ou menos a nossa diária, tá? Já com todas as taxas do Airbnb inclusas, então no total deu 1.300 e pouquinho. E pega a vista que a gente tava. A gente tava ali bem na frente do segundo jardim, área super nobre de Boa Viagem, com tudo perto, mercado, farmácia, restaurante. Não ficou a desejar em nada. Nós optamos por um apartamento. Na verdade, ele era como se fosse um quarto de hotel com uma mini cozinha. Então, era o quarto, o banheiro e uma mini cozinha com vários utensílios. E surreal a nossa vista. Pega a nossa vista. É surreal, gente. Ele era no 18º andar. Lindo demais. A gente amanhecia assim, ó, olhando pra praia. Era lindo demais de ver. Então, eu super recomendo você dar uma procurada, sabe? Obviamente, se você tá com criança e tudo, às vezes o hotel te dá uma comodidade e um conforto maior, tem piscina, né? Mas vale a pena você dar uma olhada. Alimentação. Como nós ficamos no Airbnb, no apartamento, nós não tínhamos café da manhã. Então, o que a gente fez? A gente optou por ir no mercado e comprar algumas coisinhas. Então, a gente tomava café da manhã em casa. Teve um dia só que a gente foi numa panificadora tomar café na padaria, né? Durante o dia, nós comíamos fora. E à noite, a gente, às vezes, comia fora. Às vezes, comia em casa, tomava um café. E quanto custa as refeições para você comer fora, né? Mercado, eu achei os preços bem parecidos com os daqui de Curitiba. Poucas coisas tinham diferença. E nos lugares que a gente comeu fora, a gente gastou mais ou menos uns R$200 por dia. Eram uns 200, R$250 o dia de alimentação, incluindo o mercado, o café que a gente tomava, enfim. Lembrando que nós comemos bem, tá? Então, assim, a gente optou pelas refeições que a gente fazia fora, de experimentar a culinária local, de comer bem, até porque nos dias que a gente fez os passeios, o guia leva você num restaurante para comer todo mundo junto, né? A refeição que você vai estar com o grupo. Então, nessas opções, normalmente era um pouquinho mais caro, então a gente optou por não abusar, obviamente, mas assim também de não ficar optando pelo mais barato, a gente comeu super bem, tá? Então, se você quiser, você pode gastar menos também, tá? Cocadinha. Cocada molinha, diferente das outras. Quentinha. Sobre os passeios que fizemos lá com o grupo da Look Receptivos, né? Então, assim, quando você compra o pacote de turismo, ele te leva, você compra o transfer. Aí lá você tem as outras opções. Então, a gente fez em Porto de Galinhas o buggy. Então, o buggy era R$300 e cabiam 4 pessoas. A gente fez só nós dois, a gente não queria dividir. Mas se você estiver em casal e quiser ir com outro casal também dentro do buggy, você racha no meio e fica 150 para cada um. Tinha a opção de mergulho também, que se eu não me engano era R$150, R$170. Tem a jangada que te leva para as piscinas naturais, que é opcional, porque você pode também ir para as piscinas naturais sem a jangada. A gente optou porque a gente queria o passeio completo e é muito lindo. A jangada custa R$50 por pessoa. E tinha outras opções também, mas essas foram as que a gente fez. Então é isso, não esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele joinha se você gostou do vídeo e continue me acompanhando porque ainda terão muitos outros vídeos falando sobre viagens e outros assuntos. Beijo!